CBN Vale, segunda edição. 4h43. Tá demais hoje aqui, hein? É o Jornal CBN Vale, segunda edição, no ar nessa quarta-feira, 22 de outubro. Gente, olha, eu vou contar para vocês que o Observatório da Cultura do Brasil, a OCDE, acaba de lançar a versão 3.1 do livro digital que analisa de uma forma crítica e detalhada os 40 anos do Ministério da Cultura. E essa nova edição amplia um estudo anterior, está disponível gratuitamente para leitura e um download no site do Observatório. Com mais de 1.100 páginas, o trabalho reúne um diagnóstico técnico e jurídico sobre a atuação mesmo do MINC ao longo de 4 décadas, abordando as falhas estruturais, os problemas de gestão, os desafios históricos que atravessam diferentes governos. O estudo é fruto de um esforço coletivo, claro, de pesquisadores, de jornalistas, de juristas, de cientistas políticos ligados ao OCDE, que todos com o objetivo de fortalecer as políticas culturais, promover uma transparência na administração pública. E para marcar o lançamento, o Observatório ele realiza lives com os convidados de diversas partes do país que comentam a trajetória da cultura brasileira, os rumos das políticas públicas no setor, que é muito importante. E essas conversas ficam disponíveis no canal do Observatório no YouTube, ampliando o acesso, o debate sobre o papel da cultura, do desenvolvimento do país. E, enfim, e sobre todo esse aspecto, a gente já teve uma outra semana conversando com o Manuel J. de Souza Neto, que ele é o colaborador do Observatório da Cultura do Brasil. Ele teve uma fundação em 2011, que é uma rede voluntária de pesquisadores na área cultural. Ele fundou a Fonoteca da Música Paranaense há 35 anos. Ele foi membro da Câmara Setorial de Música e do Conselho Nacional de Políticas Culturais entre 2005 e 2017. É muito importante falar com ele, e colaborador da pesquisa que resultou no livro do Observatório da Cultura do Brasil sobre os 40 anos do Ministério da Cultura. Manuel, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom te rever. Eu que agradeço, Mirella. É muito bacana estar podendo falar com vocês da CBN. E aqui no Sul nós temos questões muito particulares. Acredito. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho do livro e, se der tempinho, a gente pode falar um pouco de questões específicas, se assim você quiser. Sim, claro. Vamos falar do livro dos 40 anos. Ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Tá bom. E o que é o livro dos 40 anos, na verdade, Manuel? Do MINC, é isso? Vamos lá, o Ministério da Cultura é um órgão importante, é um privilégio termos o nosso Ministério da Cultura, porque a cultura brasileira ela é rica, criativa, ela gera renda e economia, ela gera turismo, desenvolvimento nacional e sentimento de pertencimento. Então, escrever sobre os 40 anos do Ministério da Cultura para garantir que a nossa história seja contada, ela é importante. Mas a gente entendeu que o Ministério e alguns pesquisadores já fariam esse papel de falar da história do órgão, nessa coisa um pouco mais da propaganda, Mas e as curiosidades? E os problemas que o órgão passa, e esclarecer para as pessoas o que acontece ali. Então a gente entendeu que era a hora de falar um pouquinho do Ministério da Cultura nesse sentido do esclarecimento. E durante a pesquisa que a gente fez em parceria, vou falar aqui o nome de um jornal grande do Brasil, a Folha de São Paulo. Perfeito. Nós estávamos em diálogo com eles, porque estávamos fazendo um trabalho acadêmico, e eles uma reportagem dos 40 anos, e eles nos fizeram tantas perguntas para esclarecer dados e números, para poder falar com o grande público, que deu 382 páginas iniciais, só de relatórios, só para respondê-los. Quando a gente olhou aquele montante, muito baseado em auditorias de Tribunal de Contas, em Controladoria Geral da União, em números e dados de órgãos oficiais, a gente percebeu que ali já estava o início de um livro. Então aí o grupo conversou, tivemos a coordenação do Rodrigo Justi Duarte, o jornalista, que assina algumas das reportagens, inclusive daquele caso da crise da cultura, do Le Monde Diplomatique, também é ele o responsável, e eu como pesquisador, como cientista político, mas que sou da cultura,
resolvi dar meus pitacos, analisar dados, tabelas, né? E eu acho que ficou um livro interessante. Você é mais da cultura ou é mais da política, Manuel? Difícil, viu? Difícil? Você tem que colaborar muito conosco, porque, nossa, nós precisamos contar realmente a história, né, no fato ali, do pessoal que pesquisa, que haja história, que se faça uma política em cima, mas de fatos reais, né, Manuel? E a política, ela é muito da mediação. A política é muito do possível, do fazer o arranjo. Eu, como cientista político, eu analiso as contradições. Eu sou um cientista do Estado, é o médico que olha para o Estado, né? Então, eu sempre tenho um olhar realista, sempre buscando o entendimento. Então, a pergunta sobre mais da cultura, mais da política, não, eu sou um defensor da cultura. Eu montei, né, esse museu sobre a música paranaense. Boa, bárbaro. Tradição mais na pesquisa e também na história, mas fui produtor de eventos, fiz muito disco de artista autoral aqui da região sul, e fiz programa de rádio. E a questão da ciência política é um desejo de tentar entender de verdade, né, como funciona a nossa Constituição, fazer leis no Brasil, a administração pública. Então eu tenho compromisso com vocês também da imprensa, como já fui também de imprensa, escrevi em jornais e fiz rádio também, né? Eu tenho esse compromisso da gente tentar trazer os fatos. Eu estou aqui de forma transparente, sem política. Sim. Não estou fazendo política, eu sou analista da política. Você está analisando para a gente, né? Eu estou junto com vocês da imprensa livre o tempo todo, sou um defensor da democracia e de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Não, isso é importante, você estará sempre por aqui. Eu preciso ir para o intervalo, 1 minuto, e volto contigo. Vamos. Um abraço. 7 minutos, apenas faltando para 5 horas da tarde, falo com o Manuel J. de Souza Neto, ele é colaborador do Observatório da Cultura do Brasil. E nós estamos falando sobre, né, um achado, um livro importantíssimo, e eles resolveram lançar esse livro, meio que online o livro, né? Mas quais os achados da pesquisa desse livro, Manuel? Vamos contar um pouco sobre o achado, porque você falou, olha, nós tivemos tanta informação, tanta pesquisa, né, que acabou com a Folha de São Paulo, a gente fazendo lá mais de 300 páginas. Vamos montar um livro, então, online a respeito disso. E quais foram os achados? Porque na hora que você começou a falar do livro, eu falei, meu Deus, quais os achados desse livro? Então, Mirela, a gente localizou problemas de gestão históricos, devido ao problema de desmontes do órgão Ministério da Cultura, constantes, né? Problema de funcionalismo público desvalorizado, baixo quadro funcional, o que impede que o funcionalismo consiga executar uma boa política pública. Se não tem pessoal qualificado nem em número, fica difícil de trabalhar. Existem problemas de transparência no uso de recursos, contratos e convênios relacionados à área de TI, de tecnologia e outros, que o Tribunal de Contas da União analisa como não são eficazes nem econômicos. E a Lei Rouanet, né, que a gente comentou de uma outra vez, sim, que tem muito problema de prestação de contas. Mas falo isso com a boa vontade de quem quer a política pública pensando no cidadão, que tenha políticas que cheguem os recursos lá na ponta. Porque senão fica aquela discussãozinha, a Lei Rouanet atende ao não artista famoso, né? Isso é da direita, é da esquerda. É mais profundo, pelo jeito, né, Manuel? É estrutural. Existem contradições estruturais, não é este ou aquele governo, sim, né? E a gente precisa pensar, na verdade, no cidadão, na melhoria do órgão, para que ele atenda às demandas, porque quem não quer turismo, quem não quer música, quem não quer festividades, peças de teatro, cinema, o pessoal gosta de internet e de novela. Isso tudo custa produção, é a mesma infraestrutura da cultura, porque demanda os técnicos, as câmeras, envolve a divulgação na rádio, na televisão, claro, né? Tudo isso é cultura. Então as pessoas demandam, mas muitas vezes não chega. Essa parte do não chega o recurso na ponta é um dos aspectos que mais nos incomodou. Manuel, você sabe que é tão importante o que você está falando e tão estrutural, porque eu fico pensando, olha, você vê, tem
uma pesquisa tão importante nesse sentido, eu fiquei pensando assim, como vai resolver isso, o Manuel? As pessoas é que não estão votando em pessoas que entendam de cultura para poder estar lá e organizar esses órgãos de forma que eles efetivamente funcionem, entende? Porque eu entendo nada, eu tenho uma compreensão de que, na verdade, não tem pessoas lá em cima, lá na ponta, na verdade, ou que as pessoas não votam, na verdade, em pessoas que estão lá entendendo do que estão fazendo. Entende? Tipo, você, um pesquisador da forma que é, né, uma equipe, precisava ter pessoas assim lá em cima para poder, gente, isso daqui funciona dessa maneira. É assim que nós temos que... A cultura, ela só vai funcionar dessa forma. Sabe, Mirela, de fato, ter o compromisso com a cultura e colocar equipes técnicas faz toda a diferença. Então. E o Brasil é muito sujeito a medidas que são do governo governo. Quando Entendo. A política deveria ser uma política de Estado, com normas claras, com continuidade da aplicação de recursos e de programas, indiferente ao governo. Uma política de Estado se constrói com uma união entre executivo, legislativo, judiciário, Sim. entre o interesse público, entre partidos, para consolidar leis e normas que são perenes e que garantem a continuidade de uma política. Vamos dar um exemplo. Apesar dos pesares, nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. Sim. Né? Tem países no mundo que elogiam a gente, porque a gente Claro. pelo menos tem. Né? Claro. Quem já precisou sabe que faz diferença ter. Tem que melhorar. Tem que melhorar, mas não temos como ficar sem. E ele está garantido no sentido que tem uma continuidade. Então, alguns setores, eles ainda têm instabilidades. É o caso da cultura, não está garantido. Então, tem política nacional Aldir Blanc, que é um repasse federal a estados e municípios. Mas ele precisa chegar na ponta. Ele não é obrigatório. Então, Manuel... E o que acontece, no final das contas, é que 61% dos municípios pequenos acabam não conseguindo acessar esses recursos. Mas não consegue acessar o recurso, Manuel, porque não tem as pessoas apropriadas nas regiões e que entendam disso, Manuel, não é? Falta capacitação. Não falta capacitação? A pessoa que é da área lá para executar. Então... Tem que ter conselho, plano e fundo, isso é leis. Então tem a questão normativa, né? E a gente tem o problema que a norma federal tem que garantir que o recurso chegue nos municípios menores. Isso não está garantido em lei. E a Lei Rouanet, para piorar, que eu sou um defensor, tem que ter essas leis. Claro. Mas o ponto é o seguinte, a Lei Rouanet fica concentrada em São Paulo, o Brasil reclama. São Paulo e Rio. Opa, peraí, não é bem assim. Mas ela fica concentrada ou não? Ela fica ou não? Mas ela fica nas capitais. E mais do que nas capitais, fica em bairros nobres. Hoje o dinheiro da Rouanet, a maior parte do recurso no Brasil, fica num bairro chamado Pinheiros, em São Paulo. Aí falta na periferia de São Paulo, falta nas cidades menores de São Paulo, e o pessoal do Nordeste ou da região Norte dizendo que fica em São Paulo, mas não é a culpa do Estado de São Paulo. Aliás, não é nem culpa de ninguém. É dizer o quê? O recurso tinha que ter uma norma garantindo que chegasse nos municípios, em geral. O secretário de Cultura aí da região, não sei se é uma secretária ou um secretário, ou se é uma diretoria, me desculpem, eu não fui no Google me preparar antes de perguntar quem era a pessoa. Mas o responsável, ele também tem que lutar, junto com outros secretários pelo Brasil, por normas que garantam que o dinheiro chegue aí. Né? Manuel, eu preciso, infelizmente, eu preciso te cortar mesmo, porque eu vou entrar em rede. E a gente fica sempre problema, nessa. Mas olha, eu estou aqui sempre que vocês precisarem, e vamos tentar garantir que isso chegue na ponta, porque é um direito cultural, é um direito do cidadão, está na Constituição. E quem quiser acessar o livro, está lá no observatoriodacultura.com.br, é de graça, é um PDF de 1121 páginas, abre no WhatsApp, dá para mandar pelo celular, dá para abrir no computador, e é interessante para quem é da área ou para quem não é. Pode porque deixar. A nossa história, a nossa cultura é para quem se interessa pelo nosso país
e por políticas públicas, e eu te agradeço muito, Eu Mirella, também. pelo espaço do amigo. Eu Sempre também. que quiserem, Estamos no mês de só fazer novembro, parte mas mês de dezembro da você cultura. volta. Mês de dezembro. Eu acho que ele saiu fora do ar. Obrigada, Manuel. Boa tarde para você. Voltamos amanhã. Tivemos trabalhos técnicos de Edson Ramiro e a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Amanhã, 4 horas em ponto, estamos de volta. Um abraço. Valeu, Manuel. Obrigada. Abraço. Um abraço.